Seja muito bem-vindo a uma das aulas mais importantes desse curso, que é a aula sobre Price Action, ok? Essa aula aqui vai mudar a sua visão sobre o mercado financeiro. Você vai mudar totalmente a forma como você enxerga um gráfico, tá? E primeiramente, antes de começar, eu quero começar mostrando alguns conceitos que você precisa aprender. O primeiro deles é taxa. Você precisa primeiramente entender o que é uma taxa no mercado financeiro. Uma taxa é basicamente uma parte do gráfico, um local, onde os traders buscam realizar as suas entradas. Como assim? É um lugar onde os ursos ou os touros, que para quem não sabe, os ursos são os traders, seja eles grandes ou pequenos, que apostam na queda do mercado. Os touros são aqueles que apostam na alta do mercado. O que você precisa entender sobre as taxas é que são pontos no gráfico que são utilizados como gatilhos por ambos os grupos para realizar as entradas deles. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem pontos no gráfico que já estão demarcados por grandes traders, que serão pontos de entrada. Ou seja, quando houver uma reversão de player, o ponto já está marcado. Quer ver a prova disso aqui no gráfico agora? Vamos lá. Nesse gráfico aqui, euro-dólar, em 15 minutos, a gente consegue ver uma crescente enorme aqui. Enorme, enorme. Ao mesmo tempo que o gráfico apresenta algumas resistências. Mas nesse momento aqui, em específico, uma vela de indecisão se abriu. E foi uma vela com um volume bem alto. Olha só, 5,5K em 15 minutos. E foi uma vela de indecisão com bastante força para baixo que abriu de repente, em seguida de uma vela quase inteira verde, sem mesmo muita sombra. E o que aconteceu nesse momento aqui? Nesse momento, os ursos mostraram que aqui existiu uma grande indecisão do mercado. Nessa taxa aqui. Aqui se formou uma taxa, porque o preço tocou aqui 4 vezes, se não 5, se você considerar aqui. E todas essas vezes houve uma grande resistência. Tanto é que essas velas apresentaram sombras embaixo e nenhuma sombra praticamente em cima. Ou seja, a partir daqui você consegue já desenhar uma taxa nessa área aqui do gráfico. Então, a partir daí, você consegue ver que essa taxa meio que se expandiu no gráfico. Aqui, a gente está falando do dia 2 de junho. E aqui a gente está falando do dia 3 de junho. Ou seja, no dia seguinte, 24 horas depois, o gráfico voltou para essa taxa e continuou com o mesmo padrão. Mas, se é uma taxa de venda, por que quando o preço tocou aqui, ele não continuou caindo? Porque você precisa entender que as taxas não são pontos da briga entre os ursos e os touros, aonde eles ficam se desafiando o que sobe mais e o que cai mais. São pontos que eles precisam para fazer preço. Grandes traders fazem preço. Eles precisam de um bom ponto de entrada para fazer um bom preço médio. Eles precisam ter um ponto de entrada
perfeito, um preço médio perfeito. E é por isso que existem as taxas. Então, quando o gráfico se estica dessa maneira aqui, os ursos eles vão tentar derrubar o mercado seguidamente, seguidamente e seguidamente. Os touros, eles vão só esperar para que as taxas sejam atingidas. E quando as taxas forem atingidas, eles ejetam o mercado para cima. Nesse caso aqui, é exatamente isso que a gente consegue ver. Essa vela aqui, essas 3 velas aqui, não foram definitivamente velas de indecisão. Foram velas com um movimento altista muito forte. Porém, em 15 minutos, existem muitos traders que não conseguem se posicionar. Então, houve essa vela de indecisão aqui, demonstrando que aqui há um interesse de compra. Há um interesse de compra aqui nessa região, porque foi um movimento muito repentino. E isso fez com que o gráfico, obviamente, por ser um movimento de compra forte, fez com que o gráfico fosse impulsionado para cima. E quando voltasse nessa mesma taxa, ele fosse impulsionado novamente. Por quê? Porque aqui é um ponto perfeito de entrada. Afinal, diversos candles anteriores tocaram nesse ponto aqui e logo em seguida subiram, demonstrando que existe realmente uma taxa aqui. Agora, você pode pensar que isso aqui é só um desenho no gráfico, que isso aqui é simplesmente uma hipótese do que está acontecendo. Mas eu vou te mostrar agora que não é. Vindo aqui no TradingView, você consegue pegar esse indicador aqui e você consegue traçar ele no gráfico aqui. Eu vou mostrar para você uma coisa. Olha só. Repara o que esse gráfico aqui, o que esse indicador está querendo dizer para a gente. Você pode reparar que essa linha vermelha do indicador está muito próxima da taxa. E por que ela está muito próxima da taxa e não na taxa em específico? Porque se você olhar logo aqui acima da taxa, tem essa vela aqui, temos essa vela aqui e todas essas velas aqui. E ok, o que isso significa? Repara o volume dessas velas e repara onde a linha está atravessando. Ou seja, essa linha é a linha de maior volume do gráfico. Por quê? Porque ela pegou as velas que se esticaram com muito volume. Olha só essa vela aqui, 11 mil dólares de volume em 15 minutos no gráfico. Mas ok, o que isso aqui quer dizer? Esse indicador aqui, ele serve para você ver quais são as áreas do gráfico que tem uma maior resistência. Aqui eu não estou falando de suporte e resistência. Eu estou dizendo uma resistência ao preço, uma resistência ao movimento de queda e uma resistência ao movimento de alta. Ou seja, um momento de indecisão. De repente você pode chamar isso de um retângulo, talvez. E como você analisa isso? Você percebe que a partir desse momento aqui, o gráfico meio que entrou em um caixote. E a partir desse momento que a linha começa a ficar com maior contraste. Aqui para baixo você vê que ela está mais cinza, porque o próprio indicador viu que toda essa movimentação aqui foi meio que irrelevante,
Porque em todo esse período aqui, nesse período de baixo aqui, todo mundo sabe que isso aqui foi um fundo. Todo mundo sabe que aqui o gráfico estava tocando um fundo. Olha só, nos últimos dias, nenhum movimento de queda como esse tinha acontecido. Então, aqui foi só simplesmente um momento de acumulação e de entradas óbvias, porque todo mundo tinha absoluta certeza que nesse momento aqui iria haver uma recuperação. Sem contar o volume, que baixou bastante durante esse período. Isso nós estamos considerando a análise gráfica. Nós não estamos considerando a análise fundamental, as notícias que estavam acontecendo nesse momento que também podem influenciar bastante no gráfico. Ok? Então você precisa ficar muito atento nisso. Na introdução, eu já expliquei como você combina o Price Action com a análise fundamental. Ok? Certo. Visto isso, a gente tem que o gráfico ele ficou encaixotado durante esse período aqui, ficou encaixotado nesse período aqui e certamente está ficando encaixotado aqui também. Mas como assim encaixotado? Repara o que acontece no encaixotamento. Acontece uma grande movimentação que precede ele, com um grande volume, e em seguida o volume vai caindo. O volume decai, 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 até que começa novamente um movimento. E é exatamente a mesma coisa em todos esses 3 caixotes que eu marquei aqui. Repara, um grande movimento. Eu vou tirar esse indicador aqui para que fique melhor de ver. Repara nisso. Vou usar aqui o brush. Um grande movimento de baixa. O preço fica encaixotado. O volume só decai. O volume só decai. E quando o volume volta a subir, o gráfico também volta a subir. Até que ele fica engavetado aqui novamente. Depois desse pequeno movimento de alta, repara que o volume atinge o novo pico das últimas velas e logo em seguida volta a cair novamente. Depois que ele volta a cair novamente, ele atinge uma nova alta. E quando ele atinge essa nova alta, ele chega mais ou menos nesse preço aqui. Olha só, puxando aqui exatamente a mesma vela, nessa vela aqui. E repara que aqui a gente tem uma movimentação muito estranha do preço, porque nós temos muitas velas que estão juntas, pequenas e não há uma grande movimentação no gráfico. E o que isso aqui significa? Eu poderia dizer que isso aqui é um momento de indecisão no mercado. Mas, se você analisar o volume aqui, você consegue perceber que é um momento onde simplesmente não houve uma tomada de decisão. Não houve uma transferência de player nesse momento. Porque simplesmente, olha só o volume dessa vela aqui, por exemplo. 76, 115, 400, enfim. Depois, sim, que houve uma transferência de player, aonde o gráfico começou a se movimentar de verdade. E aqui você repara o padrão acontecendo novamente. O volume atinge uma alta, cai, atinge uma nova alta, e quando ele atinge essa nova alta, ele forma mais um caixote. E esse caixote decai o volume novamente, igual foi nos preços anteriores aqui. Então, o que vai acontecer agora no euro-dólar? Qual que é um possível price action que a gente pode fazer nesse exato momento? Bom, primeiramente eu vou deletar
esses desenhos aqui para o gráfico não ficar poluído. Vamos lá. Lembrando que é só você clicar e apertar o botão Delete. Tá, é muito rápido. Mas ok. Visto essas taxas aqui, se nós puxarmos um pouco o gráfico para trás, a gente consegue perceber que existem sim alguns movimentos que você consegue traçar uma linha e dizer que é um suporte, ou melhor, uma LTA, uma LTB, mas isso aqui não é a mesma coisa que você tentar prever o gráfico utilizando signos do zodíaco. Você pode acertar, assim como você pode errar. E isso não é probabilística, isso é simplesmente sorte. Então toma muito cuidado com esse tipo de análise aqui, que você pode acabar cometendo. Agora, padrões de candle. Padrões de candle nesse tipo de price action também são muito importantes. Vou mostrar para vocês como eles realmente influenciam no gráfico. Olha só, repara. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. 10 vezes nós conseguimos ver um único padrão se repetindo. Um único padrão, que é basicamente o padrão onde nós temos uma vela verde e em seguida nós temos uma vela vermelha que preenche o corpo dessa vela verde. E essa vela vermelha, que preenche o corpo da vela verde, praticamente não apresenta sombra. Olha só, nesse caso aqui, sequer sombra teve. Nesse caso aqui, teve uma sombra para cima. Nesse caso aqui, teve uma sombra para baixo, mas uma sombra pequena. Nesse caso aqui, também uma sombra pequena com relação ao tamanho da vela. Nesse caso aqui, quase um doji. Mas por que quase um doji? Porque o volume aqui estava baixo. Aqui, a mesma coisa. Um corpo da vela grande e uma sombra pequena. Aqui, um corpo pequeno e uma sombra muito grande, que também é um sinal de reversão. Porque quando existe um corpo muito pequeno e uma sombra muito grande, o que isso significa? Significa que o mercado está indeciso, mas tem muitos players se adiantando com jogadas de put ou de call, caso seja uma vela como essa aqui, por exemplo. A gente consegue ver o padrão inverso nesses casos aqui. Na verdade, eu vou marcar de vermelho quando for call. Olha só, nós conseguimos ver esse padrão acontecendo quase que constantemente no gráfico. Aqui, aqui, enfim, existem diversos momentos aqui que poderiam ser relatados. Então, você analisando esse gráfico pode pensar, tá, mas nessas regiões aqui em que isso aconteceu esse engolfo aqui, porém não houve uma reversão de movimento. O que aconteceu aqui? Por que nesse caso aqui isso não aconteceu? Porque nesse caso aqui, em outros casos do gráfico anteriormente, estava havendo a consolidação do preço. Como assim? Um padrão tinha acabado de acontecer, uma taxa tinha acabado de ser pega. As taxas, elas não funcionam dessa maneira aqui.
Não são várias microtaxas que são colocadas uma adiante da outra. Sem contar que esse gráfico aqui, ele está muito ampliado. Olha só. 1.071, 1.073, 1.076. Esse gráfico aqui, ele está muito ampliado. Então, essas movimentações de preço aqui são muito pequenas, mas muito pequenas mesmo. Então, a movimentação de uma para outra aqui não possui relevância nessas partes do gráfico aqui, principalmente porque, checando com esse indicador aqui, você consegue ver que há uma resistência de volume nessa parte aqui. Ou seja, não haveria como ter uma movimentação igual teve anteriormente aqui, porque existe uma resistência muito grande. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que o gráfico ele vai ficar empedrado neste momento aqui. É claro, esse indicador muda conforme você vai ampliando e reduzindo ele, porque ele vai pegando dados de outras partes do gráfico. Mas aqui é a mesma coisa. Nessa taxa aqui, praticamente durante todo esse período, não houve realmente uma consolidação de preço, e sim um emparelhamento do preço, ok? Feito esse price action aqui no euro-dólar, vamos fazer um price action no XAU-USD para ver se realmente está fixado essa análise gráfica. Vamos lá. XAU-USD já está pronto aqui, praticamente, em 15 minutos. Dessa vez, vamos fazer o price action em 1 hora, ok? A gente já consegue notar algo muito interessante no gráfico aqui, que é um pico de volume acontecendo sempre pela manhã. E aí entra uma questão muito importante, que nós já falamos nos nossos manuais. É importante que você leia os nossos manuais. Aquilo que está escrito ali é importante para que você entenda os melhores horários de negociação. Por que tem esses picos no gráfico aqui? Repara o horário. 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã e 10 horas da manhã. Por quê que exatamente entre as 9 e as 10 horas da manhã existem esses picos no volume? Porque esses são os horários de pregão. São os horários em que o mercado abre. São os horários onde mais tem gente tomando posições no mercado. Como assim? É um horário onde, depois de muitas horas de pouco volume, o mercado reage de uma maneira agressiva. Ou seja, Wall Street abre. As grandes bolsas abrem, a B3 abre neste horário. E é a partir daí que começa um novo dia. E o pregão, ele sempre vai ser agitado. Por isso, se você é um trader iniciante, jamais opere em pregão, porque você tem uma grande chance de pegar uma movimentação grande e ser liquidado. Você pode fazer a sua análise, você pode acertar o movimento do pregão, mas lembre-se, é extremamente arriscado, principalmente sendo iniciante, não conhecendo direito como isso funciona, ok? Por isso, estamos ensinando aqui. Mas vamos lá. Vamos fazer o price action aqui do ouro. Observando o gráfico aqui, a gente consegue perceber que o ouro, nos últimos dias, na última semana especificamente,
ele não é um gráfico que está se consolidando de maneira fácil. Você percebe que está havendo uma transferência aqui de player muito sutil e não tão intensa quanto foi no euro-dólar. Como assim? Vamos lá. Repara nessas transições aqui. Nessa aqui, nessa aqui, nessa transição aqui e nessa transição aqui. Repara que não foi uma questão de uma vela para outra. Tiveram várias velas de movimentação, várias velas de movimentação e várias velas de movimentação e várias velas de movimentação. É um movimento que chega a ser difícil de prever na hora. Principalmente porque não é algo muito claro. Se você perceber, o único momento onde a vela foi consumida pela vela seguinte foi aqui. Nesses aqui, sequer houve uma confirmação. É claro, se você é experiente, você já bate o olho e já sabe o que está por vir. Mas se você é novato, é difícil enxergar um padrão aqui. Então, tirando esses desenhos aqui, vamos para as taxas. Aonde estão as taxas nesse gráfico? Como identificar as taxas? Você precisa encontrar pontos onde realmente existam mais gatilhos no gráfico. Reparem aqui, por exemplo, esse ponto aqui. Lembrando que essa aula aqui não está roteirizada, não foi feita uma análise antes do gráfico. A aula está sendo gravada não de improviso. A aula está sendo gravada mostrando uma análise em tempo real, sem roteirização e sem improviso também, ok? As análises aqui estão sendo feitas de maneira 100% categórica, 100% metódica, com um método específico, que é o método que nós sempre utilizamos e que sempre funcionou para nós. Aqui é interessante pegar essa taxa aqui para observar. E, bom, tem gente que olha isso aqui e pensa que talvez possa ser um suporte e uma resistência, mas não. Isso aqui é uma taxa. Vamos confirmar se isso aqui é uma taxa realmente. Vamos puxar aqui e puxar aqui. Olha só. Boom. Nós temos o ponto principal de volume entre as duas taxas, igualzinho foi lá no euro-dólar, mostrando que as taxas são pontos aonde o gráfico busca estabelecer um preço e não aonde ele vai se manter. Aqui, repara como o gráfico ele fica um pouco encaixotado nesse período aqui. Repara como as velas ficam meio presas nesse período aqui, porque existe uma resistência muito grande nessa área. Olha o formato das velas, olha o corpo das velas, é isso que você precisa entender também. Olha o corpo das velas nesse período aqui. São velas com muitas sombras, quase todas elas têm sombra para cima e para baixo. Isso significa que tem muita força compradora e muita força vendedora ao mesmo tempo que o gráfico segue o movimento. E isso mostra que tem muita indecisão, mas mostra ao mesmo tempo que toda vez que o preço toca essas taxas, ele tende a reverter. Mas por que ele reverte e ele não continua? Porque, justamente, os players aqui eles não têm o intuito de, por exemplo, comprar esse título e rodar ele. Eles têm o intuito
de estabelecer um preço médio interessante. Então, você pode ver aqui que não tem uma dominância verde ou uma dominância vermelha. Existe uma variação, é uma troca entre ursos e touros. Ora, o gráfico está sendo controlado pelos ursos, ora, o gráfico está sendo controlado pelos touros. Se aqui fossem 10, 15, 20 velas verdes controladas 100% pelos touros, aí sim daria para dizer que essa taxa aqui não importaria de nada, mas ela importa, ok? E olhando aqui o gráfico anteriormente, a gente consegue confirmar isso até desde o início de maio, que essa taxa aqui é muito importante para o mercado. Porém, aqui entra uma questão mais de longo prazo, ok? Eu fiz análise ali em H1 e fiz análise em M15. Nesse caso aqui seria uma análise para Forex, onde você abriria um contrato e levaria aí cerca de alguns dias, talvez, para encerrar o seu lote. O Forex, ele é um mercado que movimenta cerca de 6 trilhões de dólares por dia. Ou seja, existe muita alavancagem no Forex e existe muita segurança no Forex, porque diferente das opções binárias, no Forex você não tem um tempo de expiração máximo. Você compra e, se você não for liquidado, você vai deixar a sua operação em aberto, ok? Então, se você faz análise e se você opera no Forex, seguindo essa estratégia aqui, você vai ter muito sucesso, porque ela é extremamente precisa e consegue prever muito bem o que vai acontecer no gráfico, certo? Olha só, repare que o pregão ele acontece todos os dias, não é em uma semana apenas, ele acontece todos os dias. Então você pode combinar o horário de pregão com as notícias da Investing. Você pode combinar a análise fundamental com o Price Action, ao mesmo tempo que você pode fazer essa leitura de taxas aqui, ok? Olha só, repara como aqui é importante você analisar uma compra, uma região de compra muito forte, aonde o preço custa a cair. E você percebe também que a taxa ela varia conforme o tempo gráfico. Mas como ela varia? Vamos lá. Como é que funciona essa alternância de taxa? Porque se você olhar o gráfico aqui, você consegue observar que a partir desse momento, essa aqui se tornou uma taxa de call, porém antes ela era uma taxa de put. Ela foi utilizada como uma taxa de put. E por que que isso aconteceu? Isso não aconteceu porque de fato ela é uma taxa de put e porque de fato as taxas conseguem se reverter. Não, porque se você puxar ainda mais a taxa aqui, você consegue encontrar outros dois momentos do gráfico onde ela foi utilizada como uma taxa de call. E lembrando que às vezes as taxas elas podem ser específicas, então é importante que você trace e deixe muito bem firmado aqui a taxa nos candles, porque em determinados momentos você pode pensar que o gráfico atingiu a sua taxa e isso não aconteceu, que nem foi aqui, por exemplo. Você poderia ter traçado a taxa aqui e pensado, bom,
esse gráfico aqui vai se recuperar e eu vou fazer a minha entrada aqui. E você teria esperado o gráfico tocar. Você teria esperado nesse ponto aqui. Mas o gráfico não chegou aqui. Ele fez isso e caiu. Nesse caso aqui, você teria perdido uma excelente entrada, mas logo em seguida você teria feito outra entrada muito assertiva, né? Você teria feito uma venda muito assertiva se você tivesse analisado o volume aqui e tivesse visto que houve realmente uma dominância dos ursos nessa parte aqui e que as velas verdes estavam com um volume muito baixo e bastava uma transferência de player que já seria o suficiente para quebrar essa falsa reversão aqui que aconteceu nesse martelo. Você vendo isso aqui chega até a ser sedutor não fazer aquela análise por linha, porque realmente parece uma coisa muito bem pensada. E como eu disse anteriormente, às vezes você pode acertar, mas é pura sorte. Ou você acha mesmo que um trader em Wall Street está traçando linhas no gráfico baseado em desenhos que ele viu? Não. Primeiro que traders têm contatos. E esses traders que têm contatos, eles já sabem o que vai acontecer no mercado. Mas mesmo assim, eles fazem uma análise muito bem feita. Vamos partir para mais um gráfico aqui, para a gente finalizar essa análise e realmente entender como isso funciona. Lembrando que nós temos um e-book completo sobre padrões gráficos e análise de candles, onde você vai entender tudo sobre a estrutura dos candles e, além disso, você vai conseguir incorporar melhor alguns padrões gráficos nessa estratégia aqui, ok? Então vamos lá. Vamos abrir outro índice. Vamos abrir, por exemplo, o GBP USD, a libra esterlina e o dólar americano. Vamos analisar esse gráfico aqui. E novamente, em todos os mercados é assim, eu não preciso repetir. Mercado de pregão, horário de pregão. Olha só. Sempre vai ter grandes movimentações no horário de pregão. Por isso é extremamente arriscado. E para quem não sabe o que são todas essas bolinhas aqui, esses ícones aqui, são os próximos eventos que vão acontecer. Então eu clico aqui, ó, ele já me mostra quais são as notícias que estão por vir, certo? Então vamos lá. O que fazer nesse gráfico aqui? Como pegar taxa nesse gráfico aqui? Se você for esperto, você já vai ter enxergado uma oportunidade aqui, nesse preço aqui. Olha só. Perfeita. Uma taxa praticamente impecável. Aqui nós conseguimos traçar mais uma taxa aqui também. E aqui em cima nós conseguimos, entre aspas, traçar mais uma taxa aqui. E assim ficaria o seu gráfico. Nesse caso, a libra esterlina está indo buscar essa taxa
para mais um movimento de call novamente. É claro, isso nós estamos considerando que essa notícia aqui de segunda-feira não vai afetar o mercado. Estamos considerando que vai seguir apenas o movimento padrão da taxa. E olha só, está acontecendo exatamente aquilo que eu falei. Ele atinge um máximo de volume e logo em seguida baixa o volume, aonde o gráfico começa a engavetar. O gráfico começa a ficar quadrado desse jeito. Atinge um máximo de volume e o gráfico fica quadrado. Quando eu digo quadrado, engavetado, encaixotado, você pode chamar também de lateralizado, entre aspas, e com muitas aspas aí. Porque isso não é um gráfico lateralizado, mas é um gráfico com uma movimentação no mínimo estranha, aonde você tomar uma decisão nesse momento aqui do gráfico é realmente duvidoso, ok? Olha só, atingiu o pico de volume, logo em seguida um pequeno movimento de baixa, mas com engavetamento. Aqui novamente, atingiu um pico de volume, fez um leve movimento de alta, porém com um engavetamento também. Você percebe que esse padrão, ele se repete sempre. É preciso, é quase como se fosse matemática. Olha só, atingiu um pico e engavetou. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Quando o gráfico, no caso, nesse horário de pregão, é quando ele atinge o pico, certo? Ou seja, quando o gráfico ele está no volume máximo, você tem certeza de uma coisa. Ou ele vai continuar o movimento, igual foi nesse caso aqui, onde ele continua o movimento, ou ele vai reverter o movimento. Nessa parte de engavetamento. Ele não vai permanecer lateralizado para sempre. E aí, nesse caso, é aí que você entra com um analisador de volume. Olha só, a marcação chega a quase ser perfeita. E eu não havia visto o indicador marcando aqui anteriormente. Aqui é a região com maior resistência de volume. E essas aqui são as regiões com menor resistência. E olha só que interessante. Eu vou traçar uma taxa onde tem os menores volumes. Aqui. Olha só que interessante isso. Essa área aqui, onde tem o menor volume, repara o tamanho das velas. Uma vela muito esticada, velas esticadas, velas esticadas, outra vela esticada, uma vela esticada, outras velas esticadas, porém aqui, né, um pequeno encaixotamento devido a um aumento aqui do volume no final. Você pode perceber que as velas aqui no final são um pouco mais encaixotadas. Mas por que isso aqui? É justamente porque não existe uma resistência no volume. Uma resistência que faça com que a vela fique igual ela fica nesse momento. O gráfico achatada desse jeito. Quando o gráfico chega nos grandes momentos do volume, onde são momentos cruciais, pontos cruciais do gráfico, onde existem muitos compradores tomando posição, as velas ficam desse jeito. E aqui, não. Por quê? Porque não há
uma proteção no volume aqui. Aqui é a mesma coisa, porém, aqui a gente está falando de um topo e aqui a gente está falando de um preço que já praticamente se tornou um suporte, se é assim que eu posso chamar, para que você consiga entender melhor, caso você esteja mais familiarizado com esse tipo de análise. Enfim, esse é o Price Action. Se você ainda tem alguma dúvida, você pode baixar o e-book que está nos nossos arquivos do Google Drive, junto com os robôs. Lá você vai conseguir entender melhor como o Price Action funciona de fato e como você consegue aplicar padrões gráficos nas suas análises. Então, essa foi a aula. Eu espero realmente que você tenha entendido, que você tenha gostado. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.